Olá, professores! Olá, professoras da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos e todas muito bem-vindas à roda de conversa intitulada Escola dos Afetos, Autocuidado e Diversidade. A quarta semana de Ensino Fundamental 2 é um evento promovido anualmente pela Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que reúne educadores e educadoras para dialogar sobre temas essenciais e eixos estratégicos do ensino para a nossa cidade, com o objetivo de enriquecer e fortalecer a nossa formação docente. Nesta edição, o tema geral é Escola das Adolescências, Inovação, Pertencimento e Educação Socioemocional. Nós estamos muito felizes com a sua participação e esperamos que essa semana seja uma oportunidade de aprendizado, troca de experiência e crescimento para todos. Bom, eu sou Raquel Nascimento, professora dessa rede, pedagoga, especialista e mestre em Relações Étnico-Raciais e Educação e doutoranda em Educação, e estou aqui para convidar vocês para esse bate-papo. Bom, quero apresentar, em primeiro lugar, a Carol Guedes, que é mãe do Joaquim, nascida e criada no Complexo do Lins, subúrbio carioca, filha de camelôs, professora, graduada, mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e está cursando MBA em Diversidade e Inclusão 4.0. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Raquel. Carol foi gestora de projetos sociais na Fundação Planetário e atualmente é coordenadora de projetos de integração na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Chamamos também Tiago Mendonça dos Santos, diretor da Escola Municipal Dilermando Cruz. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Possui licenciatura em Matemática pela Universidade Gama Filho, é pós-graduado em Novas Tecnologias do Ensino da Matemática pela UF e Educação Matemática pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é mestrando em Matemática pela UERJ. É professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e, desde 2019, atua como diretor-geral da Escola Municipal Dilermando Cruz, em Bom Sucesso, quarta CRE. Maravilha. Muito obrigado. Muito bom ter você conosco. Eu que agradeço. Aqui apresento também Aisha Cândido. Bem, nada, sem problemas, Aisha. Aisha é educadora social, assistente social, assistente institucional do movimento Mulheres Negras Decidem, de referência, procurem saber. Coordenadora do projeto infantil da ONG Crescer, Instituto David Miranda, coordenadora da pasta de formação do coletivo Simbiose e coordenadora de operações Payback Júnior, Jacaré Basquete. Bem-vinda, Aisha. E aqui na telinha chamamos o professor Roberto Borges. Ele é diretor de Relações Internacionais da Associação Internacional de Investigadores Negros e Negras da América Latina e do Caribe, a ANLAC, e membro do Grupo de Trabalho Afrodescendência e Propostas Contra-Hegemônicas da Claxo. É também diretor pedagógico do Centro Afro-Carioca de Cinema e um dos organizadores do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, Brasil, África e Caribe. O Roberto presta assessoria e consultoria em questões ligadas ao racismo e ao antirracismo. Ocupou a função de primeiro secretário da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, a ABPN, por 2 mandatos consecutivos. Foi pró-reitor de Políticas Afirmativas Estudantis na Unilab. Foi assessor especial da ministra Nilma Lino Gomes na CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e no Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Foi diretor de ensino no Cefet e participou do Grupo de Transição de Igualdade Racial do governo do presidente Lula. Ele atua na área interdisciplinar, com foco nas relações étnico-raciais, no antirracismo, no cinema negro e no discurso religioso e nas práticas identitárias.
Bem-vindos todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje. Maravilha. E para começar, a gente ouve, né, muito por aí que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Esse provérbio africano que reverbera em todos os espaços que entendem que o cuidado, ele é coletivo. O Ailton Krenak, ele tem uma frase que me toca muito, dentre as muitas, né? Que é: estamos todos irremediavelmente interligados. É assim que eu abro para a gente pensar o cuidado. Como é que a gente pensa o cuidado? Como é que vocês pensam o cuidado nos dias de hoje? Em se tratando da escola pública, né? Em se tratando das políticas públicas, como esse cuidado ele pode ser pensado em uma sociedade que a gente sabe, né? Que o cuidado fica muito relegado ao feminino, às mulheres, em espaços específicos, muito individualizados. Vamos pensar um pouco nesse cuidado e nesse autocuidado coletivo? Quem começa? Aisha? Pode ser. Pode ser? Bom, eu penso o cuidado como proteção, primeiramente, quando se trata de crianças, né? Eu faço um trabalho com crianças no Jacarezinho e são crianças que passam por diversas situações, né? Tanto no campo escolar, mas tanto fora dele também chegam muito fragilizadas na escola, né? E esse lugar de cuidado é um lugar muito primeiro, de proteção e de acesso também, né? O cuidado também é negado, né? As crianças, elas têm esse cuidado negado. E a proteção, como o primeiro sentido de cuidado ali, de acesso para elas, para mim é algo muito importante. Então, cuidado para mim é proteção, primeiramente, sabe? Eu acho que é um lugar que fala muito comigo, assim, e que é um trabalho que a gente tem visto, assim, quanto que as crianças precisam ser ouvidas, né? E isso gera esse lugar de proteção, né? De proteção das crianças dentro e fora do espaço escolar. Bacana, Aisha. Deve ser bastante complexo, né? Porque eu lembro que o relatório Tiros no Futuro levantou o quanto as crianças, né? As nossas crianças ficam muitas vezes sem aulas, né? Tem uma série de processos por conta dessa violência, né? Dos territórios conflagrados, né? Da lógica de segurança pública. Então, como é que esse cuidado, assim, afetuoso, próximo, ele é coletivo? Vocês conseguem pensar nisso? Sim, sim, até porque a gente trabalha muito que a responsabilidade da criança é coletiva, né? A gente tem trago muito isso para dentro, assim, do quanto que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Então, o espaço que a gente tá atuando com elas deve ser um espaço de cuidado. A casa delas, elas precisam estar protegidas, cuidadas, né? A escola, ela traz muito isso também, né? Por conta dessa questão também dos tiroteios, assim, o Jacarezinho é um lugar que tem essa questão ampla ali de violência, né? E acabam que as crianças e as pessoas, né, logicamente, ficam muito desprotegidas. E a gente tenta criar esse lugar de escuta, né, de afeto mesmo, sabe? As crianças têm muito medo, saem de casa com medo, entram na escola com medo, né, entram nos espaços sociais ali. E aí a gente tenta ter esse espaço de escuta, né? A gente está no mês de maio. E a gente tem feito muito exercício, o que te deixa protegido e o que te deixa com medo, sabe? E elas falam que elas têm medo do lugar onde mora, às vezes tem medo de ficar sozinha no banheiro da escola, algumas coisas assim. E a gente tenta, né, fazer isso. A gente também tenta acompanhar crianças, né, na porta do banheiro. A gente fica ali tentando fazer essas coisas dentro do próprio espaço. O que você tem medo aqui dentro? E o que te faz sentir cuidado? Ah, é o abraço da tia. Ah, a tia segura minha mão. Ah, algumas coisas que a gente tem estudado ali para melhorar também o convívio das crianças. Que bacana. Então, entender que território que a gente está, né? Fazer a escuta atenta para esses sujeitos, que podem ser crianças, jovens, adultos e idosos. Entender como é que a gente pode mitigar esses medos, Sim. né? Que às vezes não necessariamente tem a ver com aquele espaço, mas com vários processos. Sim. Que esse sujeito tem vivido na sua vida, né? Sim, e fazer... Desculpa. Não? Mas fazer com que seja uma coisa coletiva, sabe? Porque tem muito esse lugar de que a tia Aisha, o professor tal. Não, isso tem que ser responsabilidade de todo mundo, sabe? Não pode ficar focado só em um ou em outro. E mostrar isso para as pessoas, principalmente para os adultos ali, o quanto que é a responsabilidade deles ali
estão totalmente ligadas ao crescimento daquelas crianças e à segurança que elas têm até nelas mesmas, né? Perfeito, Então, perfeito, isso. acho. Você falando me conecta muito com as experiências no Adilermando Cruz. Eu queria ouvir um pouquinho, Tiago, sobre isso. Como é que vocês pensam o cuidado a Bom partir da dia, Raquel. escola? Cuidar é Bom acolher, dia. cuidar é proteger, conforme a nossa colega Aisha falou. E cuidar, na minha opinião, na nossa opinião, é você mostrar para a criança, no nosso caso, que ela faz parte de uma sociedade, ela tem muito a crescer com a educação e ela não é mais uma pessoa, ela é uma pessoa que ainda vai se crescer e vai se tornar um grande adulto em todos os meios que ela escolher. Em primeiro lugar, nosso objetivo sempre foi mostrar que existe o futuro e o futuro pode ser construído de forma brilhante. E o acolhimento na nossa escola parte de todos. Parte da nossa gestão, a questão de o recebimento do aluno, parte pelas nossas equipe administrativa, onde acolhe os alunos, nossas merendeiras em que preparam o alimento com carinho e a nossa equipe docente que acolhe em sala de aula, que eles estão mais presentes individualmente na vida dos alunos e com isso a gente vai tratando sempre cada aluno com uma realidade diferente, como um mundo diferente. O acolhimento é isso, é você mostrar que essa pessoa é importante, mostrar que ela tem tudo a crescer e contar conosco para todos os afazeres enquanto ela estiver na sua trajetória escolar. Eu, Perfeito. perdão. Nada, continua. Quer continuar? Eu costumo dizer que nós trabalhamos com 3 verbos. Gostar é querer, gostar e servir. Primeiro ele tem que querer vir para a escola. E para isso nós temos nosso projeto de busca ativa, onde houve épocas que, se fosse necessário, colocarmos até um carro de som na comunidade, que nossa escola não é no território da comunidade, mas nosso público, 90% são alunos residentes da comunidade da Maré, do Complexo da Maré. E, como a nossa colega falou, devido a questões de segurança pública, às vezes não é possível a locomoção do aluno para a escola. E a gente sempre tenta dirimir isso, de fazer com que ou a escola seja um lugar seguro, um lugar de autocuidado e um lugar de proteção da criança. Então já teve épocas de colocarmos carro de som, fazendo a chamativa da buscativa para eles irem para a escola e o gostar. Porque não adianta ele só ir para a escola por ir. Para ir para a escola tem que ter um objetivo. Gostar, que é entre o nosso acolhimento, nosso carinho, nosso afeto, em todas as esferas da nossa escola, uma escola que já atende hoje 1.200 alunos, Caramba. aproximadamente. Desafio, hein? E devido ao nosso gostar, o acolhimento, nós temos um convênio muito grande com o PROENAP, que é uma equipe que trabalha com o socioemocional das crianças. A gente sempre sabe que tem que ter aquele aluno, aquela família que necessita de um olhar especial. E a gente tenta trazer com entrevistas, com psicopedagogas, com pessoas assim que atendem a nossa escola e tenta ir um pouco mais a fundo na família para ir sempre o objetivo único, que é o crescimento educacional da criança. E, por fim, o servir. Mostrar que a educação é a mola para o crescimento dele. É o impulso que ele precisa para ser alguém na vida. E, como eu falei, nossos alunos são do Complexo da Maré, mostrar que existe vida além da maré. Mostrar que o mundo não é só a maré onde eles vivem. O território, o mundo é imenso para eles e que eles são capazes de evadir, crescer e construir. Esse é o nosso objetivo com nossas crianças. Muito bacana. A escola é esse complexo, esse Sim, organismo sim. vivo, né? Em que várias pessoas vão entrando e vão dando suporte a esse trabalho. E é muito bacana que os territórios são bastante diversos, né? Seja a Maré, que você cita, seja o Jacarezinho, são territórios que têm uma articulação, né, política, histórica muito grande, né? Que se somam às políticas públicas para dar suporte à vida desses sujeitos, né? Pensar no cuidado coletivo também é pensar nessas organizações que estão aí somando forças com a escola e construindo esse território qualitativo para os sujeitos, né? E nesse sentido eu queria ouvir um pouquinho o Roberto. Roberto, me conta um pouquinho, como é que você pensa afeto, cuidado? Bem, gente, em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo? Sim. Em primeiro lugar, bom dia, é um prazer enorme poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Já gostei muito aí da fala da Aisha, da fala do Tiago, e é sempre bom a gente poder aprender, né? E eu fico pensando, né? A gente está falando aqui exclusivamente não, prioritariamente de escola, e eu fico pensando
para nós falarmos de escola como esse espaço, como um espaço de afeto, como um espaço de cuidado, como um espaço de acolhimento, nós temos que pensar, a meu ver, em primeiro lugar, a respeito em que escola o cuidado, o acolhimento e o afeto são possíveis, né? E aí vocês estavam falando, eu estava aqui pensando em algumas questões, né? E eu poderia dizer que essa escola de cuidado, essa escola de afeto, essa escola de pertencimento, de tudo isso que a gente está elencando aqui, ela só é possível, em primeiro lugar, se ela for uma escola laica, né? E onde nenhuma religião, nenhuma prática religiosa seja discriminada, nenhuma prática religiosa seja demonizada, e em que todos os cidadãos, todas as cidadãs sejam tratados levando-se em consideração todos os seus direitos, né? E talvez eu me alongue aqui mais um pouco, e aí vocês podem me interromper se considerarem, se tiverem o desejo. E há um outro ponto em que eu penso, né, é que essa escola só é possível se ela for antirracista, né? Onde todas as crianças, todos os adolescentes sejam acolhidas, sejam acolhidos, sejam ouvidos, sejam respeitados de maneira igualitária, né? E que seja uma escola onde as crianças negras, onde as crianças indígenas, as crianças quilombolas, as crianças orientais, elas sejam tratadas com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado e com a mesma escuta, em que muitas vezes a gente sabe, as estatísticas estão aí, as pesquisas estão aí, não é algo que eu esteja inventando da minha cabeça. Muitas vezes esses aspectos eles são direcionados exclusivamente às crianças brancas, né? E eu penso também que essa escola só é possível se ela for uma escola que não seja misógina, né? Onde as meninas e as jovens elas sejam inseridas em sua integralidade humana, em sua integralidade cidadã, em que a potencialidade dessas meninas, dessas jovens, seja incentivada, como comumente só se faz com os meninos, né? Só se faz com os jovens. E ela precisa ser também uma escola anti-LGBTQIA+, fobia, né? Ela não pode ser fóbica. E ela tem que ser uma escola onde essas pessoas, as pessoas que demonstrem, né? As pessoas que apresentem ou que vivam comportamentos diferentes da heteronormatividade ou da cisgeneridade, sejam respeitadas e acolhidas na sua subjetividade, né? E aí vem um monte de outras questões fundamentais aí que a Aisha e Tiago já apresentaram, né? Que diz respeito às diferenças de classe, às diferenças de origem, né? Diferença de classe e diferença de origem não pode pautar a qualidade de ensino. Eu estive em sala de aula por 31 anos e nesses 31 anos eu ouvi absurdos do tipo, na sala de professores, um colega falar que o ensino que ele oferecia ali não era o mesmo da escola privada onde ele trabalhava, porque aqueles estudantes ali da escola pública só tinham como destino o balcão da padaria. Isso é muito cruel, né? Isso é muito perverso. E a escola não pode levar, jamais, não pode pautar a qualidade do ensino em função da origem desses estudantes. Eu mesmo nasci numa favela, cresci numa favela, vivi numa favela até 26 anos, com pais semi-analfabetos, família extremamente pobre, como o caso da maioria das pessoas negras desse país ainda. E se eu tivesse tido uma educação pautada na minha origem, provavelmente eu não estivesse nem aqui hoje conversando com vocês. E eu quero falar só mais um pouquinho, gente, desculpe, porque além de ser professor, sou professor de português. E professor de português fala pra caramba, né? E assim, e eu quero falar também um pouco, né, das pessoas que chegam à escola, né, e que são pessoas que tenham necessidades específicas, né? Essa escola ela só é possível se todos os profissionais recebem uma formação continuada e também que ela possua tecnologias adequadas para receber com qualidade técnica e qualidade emocional todas as pessoas, inclusive e principalmente as pessoas com necessidades específicas. Mas, só mais um ponto, eu quero dizer
que essa escola só é possível se todos os profissionais forem respeitados como profissionais valiosos para a construção de um mundo melhor. Isso é fundamental. E quando eu digo isso, eu estou falando de condições para a oferta de um trabalho de qualidade. E que condições são essas? Salário digno, né? que permitam aos profissionais, e eu não estou falando só de professor, não estou falando só de pedagogo, não estou falando só de diretor, todos os profissionais da comunidade escolar, eles precisam ter condições, né? Eles precisam ter um salário que lhes permitam trabalhar em um lugar só, né? E que lhes permitam, dentro desse trabalho, poder estudar, poder aprimorar seus conhecimentos, poder oferecer qualidade naquilo que eles ensinam e, ao mesmo tempo, ter qualidade na própria vida, né? E ter qualidade na própria vida, o que implica isso, né? É ter tempo para a família, é ter tempo para si, é ter tempo para o autocuidado, é ter tempo para o lazer, é ter tempo para a saúde, né? E só para fechar, né, essa primeira fala, né, existe uma questão sobre a qual a gente tem que pensar, e de repente eu volto isso mais à frente para parar de falar um pouco aqui, né? O magistério, ele é uma profissão, ele não é uma missão, ele não é um sacerdócio, ele tem que ser olhado dessa forma. Roberto, continue, ficaríamos por horas sim, aqui, sim, inclusive, sim, não sim, se pode. Eu bebi até um golinho de água porque eu queria agradecer por duas coisas. Uma, por você não ter parado a primeira vez que você disse que ia parar, Roberto. E a segunda, o show à parte que a sua gatinha tá dando pra gente. Tá muito lindo de assistir. Eu Muito prendi ela obrigada. aqui, porque se ela for para a sala, a cachorra tá lá e ela bate na cachorra e começa uma gritaria. Olha só. Mas que maravilha te ouvir, aproveitando a sua fala, que a Carol já soltou a voz. Eu acho que a sua fala tem tudo a ver com algumas propostas que a Carol tem desenvolvido, né? Pensar em cuidado não é simplesmente aquele afeto que entende que todo mundo é igual, né? Que pressupõe que todo mundo é igual, sendo que nós somos diversos, né? E a nossa diversidade é que permite essa existência, né, plural, né, descontínua, diversa, e pensar de onde cada um parte é muito importante para se promover uma educação equânime, né, em que a gente possa oportunizar diferentes estratégias para diferentes sujeitos, né, nos territórios onde são mais fragilizados em relação à segurança pública. Como é que esse afeto acontece? Os colegas contaram um pouco, né, quais as necessidades básicas que os sujeitos necessitam, enfrentam, né? Quais são os direitos, né, que precisam ser alcançados para que se permita sonhar, né? Se permita pensar no futuro, se permita oportunizar uma educação pública de qualidade em que esses sujeitos possam sonhar com outros espaços. E é nesse sentido que eu queria aproveitar para perguntar a você, Carol, não só a sua ideia de cuidado, a sua relação de cuidado na escola, mas principalmente pensando de forma prática o Livres para Estudar, como é que foi pensado, como é que é essa relação de cuidado que pensa a partir de indicadores sociais, fatores concretos para oportunizar a vida de meninas nas escolas. Primeiro, Meninas que e mulheres, honra, conta pra que gente. mesa potente, né? É muito bom saber que tem pessoas como a gente, diversas e potentes, em espaços de decisão, enfim, gerindo, né, pessoas, escolas, institutos, com contato ali com a ponta, com o nosso público-alvo, mas também com o poder de decisão. Tiago, sou super fã do trabalho lá na Dilermando Cruz. Então, vamos lá. Eu acho que eu falo de 3 lugares aqui, né, Raquel? Eu falo enquanto uma mulher negra, descendente de mulheres escravizadas que foram obrigadas a servir durante séculos e séculos, e sem dúvida, nós 3 aqui, enquanto mulheres negras, carregamos essa herança. Eu falo enquanto mãe de um menino preto, né, estudante do ensino fundamental agora, inclusive, e eu falo enquanto professora, gestora pública. E aí a primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa rede, né, a responsabilidade que a gente tem com as nossas obrigações de cuidado enquanto gestão, porque eu acho que é um complemento, né? Eu acho que existe a função
ali da Aisha, do Tiago, de entender quem é esse aluno, da inclusão, do aluno que está dormindo na aula muitas vezes, porque não pôde dormir à noite, porque teve tiroteio, porque teve baile. Então a gente precisa, né, dessa pessoa, desse professor, desse educador na ponta, entendendo a realidade daquele aluno, mas a gente também precisa fazer com que chegue a merenda, porque o aluno às vezes vai para a escola só comer. A gente precisa garantir um kit escolar, né, que a gente garantiu nessa gestão do nosso secretário Renan Ferreirinha, que é muito importante, porque o aluno simplesmente não tem, aquela é uma família que não tem dinheiro para comprar um material escolar no início do ano, e aí chega um amiguinho lá com a mochila de carrinho e o outro, né, talvez sem uma mochila. Quando a gente garante que o aluno tem um tênis para ir à escola, né, que muitas vezes é o tênis que ele vai à igreja, que ele sai. Então, assim, eu acho que o nosso cuidado, ele tem esse lugar. Eu acho que tem o lugar da escola ser um lugar de alimentação, de aprendizagem, um lugar de denúncia de abuso sexual, né, o quanto a gente é preparado para receber esse tipo de denúncia, recebe, encaminha. Tiago, inclusive, imagina a situação complexa, ele está num território com público, né, de favela, então assim, a gente sabe que as coisas não são tão simples quanto parecem. Mas acho que a gente vem aqui cumprindo, né, bem o nosso papel. E aí Raquel pediu para eu falar um pouquinho do Livres para Estudar, né? O Livres para Estudar é um projeto que começaram a surgir dados de pobreza menstrual no mundo. E aí a gente tinha 1 a cada 10 meninas faltam aulas no mundo por falta de absorvente, 1 a cada 4 no Brasil. Quando a gente chega na realidade carioca, a gente tem uma realidade que tem territórios onde mais de 50% das meninas faltavam às aulas porque não tinham acesso a absorvente higiênico, né? E aí a gente entra na pauta que o Roberto falou. Então as meninas, por um processo natural e biológico de seus corpos, estavam deixando de frequentar a escola por conta de um produto de necessidade básica, né? E como é que você quer que essa menina tenha a mesma capacidade de mercado de trabalho, de concorrência, de universidade, do que um menino que tem um ano letivo ali completo, né? A gente está falando de menstruação de 3 a 7 dias, a gente está dizendo que uma menina, durante 10 meses letivos, sem absorvente, ela pode faltar de 30 a 70 dias de aula. Então, assim, esse é um problema muito grave, né? Então, a gente tem muito orgulho de dizer que nenhuma dessas meninas são estudantes da Rede Municipal do Rio, né? A gente tem um projeto que distribui mais de 12 milhões de absorventes anualmente, com público-alvo meninas do 4º ano até a educação de jovens e adultos, recebem um pacote de absorvente por mês. Esse impacto são de 164 mil meninas, né? Que nós não estamos falando só do cuidado, é óbvio, a gente está falando de uma questão de saúde pública, do cuidado, mas a gente está falando da democratização da educação para que meninas e mulheres ocupem, né, em um futuro não muito longe, lugares de decisão, de poder, e que possam promover a inclusão, né, que foi promovido nos lugares que elas estão hoje, né, que elas consigam replicar isso. Então, acho que a função da escola é essa continuidade do trabalho que a gente faz hoje. Sim, isso é muito importante, ainda mais numa sociedade que salários entre homens e mulheres ainda são muito diferentes, né? Mulheres recebem menos que homens, mulheres negras menos ainda, homens negros menos ainda, mulheres negras menos ainda, né? Então, reduzir esse abismo social é também um papel da escola. Óbvio, com políticas intersetoriais, né, que deem suporte à vida desses sujeitos, mas pensar que a educação se faz de um complexo de coisas, né? De afetos, de Raquel, a possibilidades. Aisha estava falando, né, da coisa do coletivo. E, desculpa te interromper. Nada. É uma outra coisa que eu acho que a gente tem feito muito bem, assim, enquanto secretaria, é trazer a família pra gente, né? Porque quando a Aisha fala, não é só responsabilidade da tia Aisha, a gente está falando aqui de lei. Né? A gente está falando do ECA, assim, não é simplesmente do que a gente acha. Acho que esse é um ponto importante. Mas, além disso, assim, quando a gente traz a família para perto, não tem como dar errado. Porque a gente está falando de duas instituições, né, milenares, que querem o sucesso dessas crianças, que é a escola e a família. Então, acho que a gente tem um lugar aí muito bem sucedido. A família tem que andar junto, de mãos dadas com a escola, que senão não adianta. Foge o objetivo, que é o sucesso da criança. Se a família seguir por uma linha e a escola seguir por outra, não adianta. Tem que haver essa interseção entre essas duas escolas, que eu costumo dizer que a primeira escola é a família. Sim. Perfeito, né?
O tema central desse ano lá na instituição, né, que eu trabalho, do David Miranda, né, o Projeto Crescer, esse ano eu apresentei um tema chamado comunidade. E a ideia é justamente essa, trazer as famílias para dentro do espaço e aprenderem junto com as crianças e ensinarem o que elas já sabem, né? Então, a cada mês, as atividades que tem, a família é convidada para estar fazendo atividade junto a essas crianças, estarem aprendendo o que elas estão aprendendo, né, dentro dos espaços, que lá a gente trabalha com o direito das crianças. Então, elas têm módulos, né, a cada 2 meses sobre saúde, sobre educação, sobre alimentação. Elas são levadas para espaços onde esses direitos são produzidos, né, diariamente. E a ideia é trazer o sentido positivo, né? Reclama-se muito do UPA, da Clínica da Família. Então, a gente pega essas crianças e leva para dentro da Clínica da Família, do Jacarezinho, e elas têm acesso a como é feita, né, o atendimento primário, e perguntam para o médico, e falam, porque está faltando médico, minha mãe veio aqui e não foi atendido. Então, a gente tem trago isso, sabe? E a forma positiva, né, dessas coisas e como que coletivamente a gente pode melhorar. O que a gente, né, pode fazer? O que elas, enquanto crianças, né, e o que o funcionário do UPA pode fazer? Então, a ideia é estar trazendo esse espaço positivo, esse olhar positivo, né? Eu costumo dizer que o Jacarezinho tem muita coisa boa. E eu faço elas transitarem pelo Jacarezinho mapeando. O que tem de bom no Jacarezinho? O que vocês gostam? Tem a melhor padaria, tem a melhor sorveteria. Por que a gente só fala de... Quando a gente vai falar de espaços, principalmente quando a gente fala desses territórios, é sempre levado para um lugar ruim, né? E as crianças têm aversões aos direitos delas. Os adultos, eles têm aversões ao direito. Não vou no UPA porque chegar lá eu sou maltratado. Não vou na escola porque chegar lá o diretor não me... Vamos lá conversar. Vamos ver as coisas positivas, e a gente tem feito isso. As crianças têm acessado muito mais esses lugares e de uma forma positiva. Eu vi o médico tal lá, perguntei para ele. Isso é muito legal, sabe? Porque os territórios, assim, você falou uma coisa muito de que as crianças, elas precisam aprender que o mundo é muito grande, eu acho importante, mas eu acho muito importante a gente amar o nosso território. Com certeza. Né? O Jacarezinho ali, ele tem espaço, eu fico com elas. Onde a gente poderia colocar uma árvore aqui? Onde a gente poderia colocar um banco? Onde a gente poderia fazer mais um parque? Né? Aproximar elas daquilo que elas já têm e que pode ser constituído por nós também. Né? Então, a gente tem muita questão da enchente no Jacarezinho, é um problema gravíssimo. E elas falam, tia, ontem eu guardei o lixo para jogar o lixo não sei onde, para não jogar no rio. Sabe? E a gente tem esse diálogo, mostrando para elas a importância daquele cuidado, mas também apontando para quem, né, é responsável por aquele cuidado, é responsável pelo nosso bem-estar. Isso tem gerado, assim, um interesse gigantesco nelas, não só entenderem que são protegidas, mas o quanto que a gente está preparando para que elas protejam aqueles que vierem depois delas, né, o território, o lugar. E assim, tem sido muito, muito legal fazer esse trabalho, porque a gente consegue ter esse acesso fundamental à escola, né, esse diálogo primordial com a escola, com os professores, né? Elas quebram essa coisa de que o professor não deixa fazer isso. Mas por que não pode? Porque não tem tempo, porque o professor não é pago, né? O professor não consegue ser bem remunerado, há tempo de ficar mais um pouco. Acho que é muito importante, assim, o nosso trabalho ali, enquanto instituição social, fazer esse acompanhamento escolar. E aí a escola dá comida, eles chegam lá, no espaço também tem comida, né? Mas, e a gente está sempre, o que você fez na escola hoje? O que você comeu hoje? E aí, trocando com quem é de direito, que é o diretor, que são os professores ali, para a gente estar trazendo esse lado mais, não só positivo, mas concreto, sabe? De estar vendo ali que tem parceiros ali ajudando o funcionamento da escola, legal, né? E acho que é muito legal, assim, que a gente tem muito feito. mesmo. Porque quando a gente fala escola, a gente fala em comunidade escolar. Sim. Né? Essa comunidade escolar que não só está ali no entorno, mas adentra a escola, que faz parte desse território, né? A escola não é algo à parte do território. Então, quando você fala
desse projeto de fortalecimento do entendimento das crianças sobre o Olha, próprio Roberto, quer território. falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos. estamos. Você chegou a cair um pouquinho, né? Eles... Eu só apaguei porque Gilca não conseguia descer lá da estante, eu tive que subir aqui para tirar, desculpa. Mas Nada, sem problemas. Eu queria trazer uma questão aqui, né, que o Thiago falou, a Aisha também falou, que é a questão da família, né, da inclusão da família nessa comunidade escolar, que todos nós sabemos que é fundamental, né, que é necessário que a família esteja presente, mas eu tenho uma dúvida que é a seguinte, como que se insere, né, essa família nessa realidade que nós estamos vivendo, numa escala de trabalho de 6x1, né? E pensando também, né, que a maior parte dessas famílias elas são chefiadas por mulheres, mães solo, né, e que precisam trabalhar e que a maioria delas, ou grande parte delas, está inserida aí, nessa nova escravização, né, de que elas não possuem tempo para nada. E como que funciona? É possível? Vocês conseguem inserir essas famílias, dialogar com essas famílias? É uma dúvida e que eu gostaria muito de ouvir vocês a esse respeito, se a Raquel permitir, obviamente. Claro, eu permito tudo. Roberto, você disse tudo. A nossa maior dificuldade é você tentar fazer essa busca ativa da família na escola, porque realmente é bem difícil pela questão do trabalho, da mãe solo, a escala 6x1. Às vezes, o que eu mais escuto das mães são: eu não tenho tempo de ir na escola. Isso a gente tenta, apesar de que está na lei que a mãe tem o direito sim de participar, mas a gente sabe que quem vive do emprego informal, por exemplo, não adianta essa justificativa, porque é o medo de você perder a sua renda. E a gente procura sempre, logisticamente, montar um horário de atendimento. A gente faz quando a senhora pode ir. Tanto que já teve casos, a aula se encerra às 5h30, mas já teve atendimentos que eu fiz após as 18 horas. Sim. Enfim, independente do horário, a gente tenta buscar sempre a presença do pai na escola para justamente ter essa aproximação, ter esse foco. É interessante, você falou primeiro mãe e depois pai. Pais, e eu ia te perguntar, qual é a presença majoritária? De mães ou de pais? Eu atendo 80%, 90% de mães. Mães, né? E desses 80% de mães, me atrevo a dizer que mais da metade são mães solos. Mães em que o lado paterno não está presente na vida do aluno. Da gente pensar da necessidade também dos homens tomarem responsabilidade sobre o cuidado, certeza. Né? E aí entra num complexo de coisas que será que a gente está permitindo os homens, desde pequenininhos, desde meninos, exercitarem o cuidado, né? Eu lembro que uma vez, numa escola que eu trabalhava, uma responsável veio revoltada comigo, eu soube que o meu filho brincou de boneca. Falei, gente, mas brincou de boneca? Que momento? E assim, para mim isso não era uma questão. Aí eu perguntei, eu trouxe a criança e falei, mas eu não tô entendendo, né? Ele trouxe a criança. E aí o pai, você tá brincando de boneca? Ele, sim, eu tô cuidando do meu irmãozinho que vai nascer. E nesse momento o pai desabou. Por quê? Ele simplesmente estava exercitando o cuidado, né? E aí a reflexão não é sobre brincar ou não de boneca, mas quais os espaços que a gente cria, que a gente nutre desde pequeno para que os meninos exercitem esse cuidado, né? Qual o lugar desse cuidado? E aí pensando no complexo que o Roberto Borges trouxe, né? Eu vou trazer alguns elementos para complicar aqui também, para a gente pensar junto. Como é que a gente pensa um futuro mais estável, mais longínquo? Como é que a gente consegue projetar, ver o que tem, por exemplo, no nosso território de possibilidade de atuação e ver isso como positivo? Porque se eu vejo meu território só como algo que precisa ser negado, algo que falta, eu nem consigo olhar para os profissionais, para as pessoas que estão promovendo as diversas estratégias de cuidado ali, como uma profissão potente, futura, possível. Eu não consigo imaginar de que outras formas esse território pode ser. E aí, segundo o IBGE 2022, a taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para 7% em 12 anos. No Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 120 mil pessoas não alfabetizadas. E por isso o município do Rio assinou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação
na educação de jovens e adultos, entendendo que além da EJA ser modalidade da educação básica, né, ela incide diretamente nesse cuidado, desse acesso às famílias na escola, né? Proporcionando uma possibilidade de mobilidade social, né? Que isso a gente não tem como garantir absurdamente, porque assim, o mundo é bastante complexo, mas permite, né, que os sujeitos encontrem outras possibilidades, permite que essas famílias entendam a importância da escola a partir do momento do acesso à educação, estejam mais próximas ali, observando seus filhos, né? A gente tem muitas escolas da rede em que os profissionais, né, os diretores, as professoras fizeram essa chamada pública, chamando estudantes, né, chamando responsáveis que não tinham completado o ensino fundamental para vir estudar nas nossas escolas. E a gente consegue perceber, por exemplo, estudantes, adolescentes estudando com seus pais, avós, adultos, e como aqueles sujeitos foram muito mais integrados na escola, tanto os adolescentes quanto os adultos e idosos, né? Chamar os responsáveis para a escola, não só no sentido de conhecer, ouvir, mas também de retomar o direito à educação, porque muitos sujeitos ainda não tiveram esse acesso, né? Também é uma possibilidade. Que outras formas vocês têm visto, né? O diretor Tiago falou um pouco, né, dessa chamar os responsáveis na escola, buscar estratégias de atendimento que se relacionem aos seus horários, aos seus tempos, né? Buscar possibilidades. E como é que vocês veem que outras estratégias a gente pode pensar nesse complexo de coisas? E acrescento também a nova era das redes sociais também, você tem uma comunicação com os pais. Eu costumo dizer que só não tem o meu WhatsApp o pai que não quer, porque todos têm acesso, todos me mandam mensagem, independente do dia a gente sempre procura atender. E assim, tentar ao máximo ter essa comunicação responsável, escola responsável. Perfeito, perfeito. Então, as redes sociais ajudando um pouco nesse processo, né? Encurtando um pouco as distâncias. Sou suspeita para falar de EJA Rio. Raquel sabe. É um público que a gente tem muito carinho, né? Você está falando de pessoas ali que momentaneamente precisaram interromper seus estudos. Geralmente é gravidez ou é sustento da família, principalmente meninos, homens negros, né? Só que eu rodei muito o EJA com o Projeto Livres para Estudar. E aí, Raquel, o Livres para Estudar, ele hoje é um guarda-chuva, ele era só um projeto de distribuição de absorvente. Hoje ele é um eixo de educação e equidade de gênero, né? Porque quando a gente começa a falar de mulher, de saúde, etc., começa a vir questões, e a gente faz uma roda de conversa, onde todo mundo tem o poder de fala, porque a gente sabe que a menstruação ela é um tabu, né? Então não adianta só você distribuir absorvente, a gente precisa conversar sobre isso. E chegou muitos casos pra gente de pessoas que voltaram a estudar depois que o marido morreu, porque ele não deixava, depois que se divorciaram, ou separou e aí precisa comer, porque o marido não deixava trabalhar, então ela voltou a estudar para poder comer na escola, né? Então... A gente tem alguns casos também de pessoas que nunca estudaram porque a gente teve uma época que essa educação não era ofertada em larga escala como a gente tem hoje, né? Exatamente. A gente tem gente que voltou por conta dos filhos, né? Recentemente eu e Raquel vimos um caso aí, inclusive lindíssimo, os filhos, sabe, chegando, vamos lá e tal. E aí a gente tem feito, acho que a gente tem feito muitas, a Raquel trabalha com isso, Sim. né? Políticas muito importantes para a EJA Rio, eu acho que está tomando proporção, visibilidade, né? Era uma coisa que ficava muito ali como uma política pública, existe, né? Tá aqui. A gente tem aí a gestão do Diego, do Daniel, que está dando escala para isso, está com uma busca ativa bem legal, porque assim, a gente tem uma evasão muito grande na educação de jovens e adultos, porque você está falando de pessoas que estão trabalhando o dia inteiro, né? Majoritariamente, à noite vão estudar. Então, com uma garra danada, mas às vezes é isso, a rotina atrapalha a gente, é o que o Roberto estava falando, escala 6x1, não só para os nossos responsáveis, mas também muitas vezes para o nosso público-alvo de alunos, né? Então, a gente tem procurado muito a questão da busca ativa, de manter os 20 mil alunos que a gente tem geralmente em torno disso, né? Que são os inscritos no início da educação de jovens e adultos, os centros de referência, que são lugares que tem ali o ensino híbrido, que tem o cargo horário presencial menor e etc. E aí eu quero juntar o que a Raquel estava falando, a Raquel e a Aisha, de território,
com educação de jovens e adultos, né? A gente faz uma festa literária em territórios de escola de samba, que já são tradicionalíssimas, e aí a gente fazia festa literária de 9 às 5 da tarde. Falei, cara, educação de jovens e adultos, assim, não tem como essas pessoas virem, né? Sim. A gente tem diurno, vespertino, mas é majoritariamente à noite. E aí hoje a festa literária funciona até 8 da noite, para que a gente receba esse público. Porque, assim, primeiro que você fazer festa literária no território de escola de samba é importantíssimo, né? Para eles entenderem, inclusive, possibilidade. A escola de samba, ela é uma economia criativa ali, o quanto ela gera de emprego, né? A gente faz, às vezes, com escolas em frente à escola de samba que o aluno nunca entrou. Sim. Então, você está falando de pertencimento do seu território, o que seu território tem de bom, o que acontece ali, que é importante, mas um outro ponto, né, Raquel? O quanto é importante o cuidado da gente dar acesso a esse aluno, que não é só a educação ali, a alfabetização, sim, mas o quanto é importante a gente mostrar, dar ofertas culturais. A gente está falando de um público que muitas vezes não passeia porque os equipamentos culturais estão fechados da cidade, né? Então, quanto é isso. A gente precisa estar nesses lugares de gestão pública com pessoas que entendem essa realidade, né, que conhece o chão da escola, para estar promovendo essas mudanças, enfim, essas inclusões, o quanto isso é importante, né? Maravilha, Carol, a sua fala. Já que você me adiantou, então preciso aproveitar para dizer, eu sou da gerência de educação de jovens e adultos, assim, a minha gerência do coração, e não só do coração num sentido afetivo, aquele que não está conectado, né, com a realidade, com a concretude, mas do meu coração, porque eu acredito que pensar em educação de jovens e adultos é pensar que rumos a gente está tomando nessa sociedade, né? É dizer que a gente não deixa ninguém para trás, a gente não quer deixar ninguém para trás. E é muito bonito o que você diz, né? A gente tem uma equipe muito bacana, né? Regida aí pelo Diego, os assistentes são Daniel, a Itália, tem uma equipe bem forte, formada em EJA, pessoas que inclusive foram formados pela EJA, né? E pensando nessa coletividade, somos sujeitos da EJA de diferentes territórios, identidades. E aproveitar para fazer uma chamada pública aqui, né? Você que não concluiu o ensino fundamental, né? Tem mais de 15 anos, por favor, venha para a nossa EJA. A gente tem escolas espalhadas pelo município do Rio de Janeiro inteiro. Você, professor, professora que está assistindo essa roda de conversa, né, esse videocast, por favor, também compartilha nas reuniões. É muito importante para nós manter a nossa turma de sujeitos que tem diversas complexidades, como a Carol já falou, né, mas manter estudando. A gente tem turmas de manhã, de tarde e principalmente à noite. Vem para a EJA. Vem para a EJA. Maravilha. E aproveitando, Aisha, conta um pouco. Você falou um pouco desse projeto, né, que os jovens, eles conhecem as possibilidades que tem no Jacarezinho, né, em articulação com a escola. Isso é muito importante, né, pensar que a gente tem comunidades fortes que não só tem falta, e eu acho que é importante, né, frisar, né, essa concepção de que falta tudo, acaba gerando uma ideia de que os estudantes são carentes, né, carentes de muita coisa. E tem muita coisa, né? Pensar quais são os projetos que têm sido desenvolvidos no território, que a gente pode somar a escola. No caso, vocês já fazem essa parceria direta, mas eu acho que quando a gente pensa em cuidado a partir da escola, é olhar para o território e perguntar, ok, eu já sei o que não tem, mas o que é que tem? Né? Quais são os projetos, quais são as ações desenvolvidas, o que aquele estudante sabe, por exemplo, né, que pode trazer para a escola, quais são os espaços culturais, científicos que podem somar nessa nossa prática. Você quer falar um pouquinho mais? O Roberto deu uma provocação que eu não quero perder de vista, né? Como é que a gente aproxima, apesar dessas complexidades do trabalho atualmente? Bom, é uma questão, assim, muito grande, assim, é muito difícil mesmo, porque, principalmente lá no projeto, eu acho que 99% são mães, mulheres, solos e avós também, né? A gente tem muito essa assistência das avós, que levam as crianças para o futebol, levam lá no projeto social. E aí, o que eu faço? Por ter acesso ao território, sou uma pessoa do Jacarezinho, então eu estudei na escola que os meus alunos estudam, então eu consigo ter um pouquinho mais de acesso ali. A gente faz uma enquete, vê o horário que fica legal, mais ou menos para todo mundo, e aí geralmente é em torno de 5 horas, 4 horas ali. E aí
a gente monta esse lugar de disponibilidade para estar atendendo essas pessoas. Caso não, eu sou a pessoa que vai atrás desses responsáveis. Só posso 7 horas, só posso 11 horas. E aí eu fico à disponibilidade, porque eu acho que é uma forma também de mostrar o quanto essas pessoas são importantes, o quanto ouvi-las, o quanto passar para elas. Tudo que a gente tem feito com as crianças é importante. É o que eu falo muito para elas, assim, não adianta se colocar a criança na escola e não saber o que o seu filho está passando na escola. Só que também eu sei o quanto é difícil acompanhar, e isso faz parte do cuidado, né? O pai e a mãe não conseguir estar ali presente, ele está tentando cuidar do futuro de uma outra forma, trazendo o alimento para casa, né? Trazendo o aluguel, né? Desse lugar onde eles moram. Então, acho que é esse lugar de articulação que eu tenho feito, de trazer a necessidade de tê-los mais próximos, mas também entender e mostrar para eles assim o quanto que a gente entende que eles precisam trabalhar, não, sabe, totalmente contra essas escalas impossíveis, mas, sabe, e aí o que eu faço é mostrar vídeos, todos os trabalhos que a gente tem registro, e eu mando para todos os responsáveis, hoje fomos, e lá a gente tem muito passeio cultural, então quase todo sábado ou uma vez no mês as crianças estão acessando outros lugares, teatro, cinema e outras coisas. Então os pais estão sempre ali acompanhando, tiram foto um por um, meu telefone, sei lá, deve ter 10.000 fotos de cada criança, mando para eles, E mando também a questão de evoluções, assim, sabe? O professor avisou que hoje fulano tá muito bem na matemática. E aqui tá conseguindo desenvolver muito bem. Assim, ó como é que tá indo, sabe? Isso, assim, é um trabalho que a gente faz muito pensando em levar esses momentos em que o pai não consegue, a mãe não consegue estar ali presencialmente, mas consegue estar acompanhando. E aí esse lugar muito bom da tecnologia, né? Que a gente consegue estar ali tendo esse diálogo com os responsáveis. Então, tem o dia da reunião e a pessoa não conseguiu vir, o responsável, ou ele manda o avô, manda a avó, ou não manda ninguém e pede um áudio. Você pode me passar, Aisha? O que está passando? Qual é a dificuldade do meu filho? Tem alguma reclamação? Tem alguma coisa que pode melhorar? Então, eu acho que a tecnologia ela tem facilitado até o nosso diálogo com a escola, que para mim é primordial, né? Eu acho que eu não consigo fazer nenhum trabalho e ninguém consegue fazer sem a escola. Eu digo para eles que é muito importante ir lá pintar, conhecer, saber dos direitos, né? A gente trabalha muito com audiovisual, então mostro muito filmes para eles, assim, muitos documentários, até sobre o próprio Jacarezinho, o próprio território deles ali. A gente tem a escola de samba, que tem muita coisa, né? E às vezes a questão da religião afasta isso. Então também a gente tira toda essa demonização que tem, né, as outras religiões, que tem a escola de samba, que é algo fundamental para todo mundo ali, sabe? Para todo um território, né? Então é um trabalho muito extenso que eu não sei como a gente consegue, mas a gente tem feito porque tem esse apoio também da escola. A gente tem pessoas ali que são interessadas. Os professores de algumas escolas são professores há mais de 30 anos. Então foram meus professores e hoje são professores dos nossos alunos, das nossas crianças. Então a gente tenta um diálogo com uma proximidade muito grande. E assim, não só com a escola, mas com as clínicas ali, explicando ali, né? Porque, por exemplo, a gente tem crianças ali que passam por situações diversas ali. A gente fala muito do responsável. Mas o que eu faço com a criança que não tem nenhum responsável? Porque eu tenho criança que não tem responsável legítimo ali, né? Então, como é que a gente acessa alguém que é responsável por essa criança, né? Com quem a gente fala? Porque às vezes o pai e a mãe morrem, fica com o tio, ou fica com o irmão mais velho, que às vezes é de menor também. Essa guarda não é legalizada. Não é legalizada. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente fala muito dessa questão do responsável. Mas, às vezes, o responsável de uma criança de 8 anos é uma criança de 15 anos. Verdade. Né? É alguém que não tem 18 anos. Então, é muito nesse cuidado também, sabe? No cuidado, na abordagem, né? Com essas crianças. Eu já peguei aluno dormindo na porta de instituição e alguém tá lá. Opa, é meu, não mexe, o que houve? E eu nem sei o nome, mas
tomar como responsável. Eu não sei o que você quer daquela criança, você não sabe por que a criança está dormindo. E aí, às vezes, a criança chega lá só, tia, tô com muita fome. E aí a gente antecipa o horário de lanche. Tia, tô morrendo de fome. A criança chega muito irritada, no nível de irritação muito grande. A gente, não, eu quero comer, eu quero comer. E aí a gente vai lá, dá comida, e aí baixa um pouquinho. Mas no outro dia tem a mesma repetição. Então, é esse lugar de escuta. Por que você não está comendo? O que está acontecendo? E aí o nosso trabalho ali é mais esse acompanhamento mesmo social e de inclusão também, né? Pode falar. E a sua vivência no território traz muito isso, né? Traz. Você conheceu o território de perto. É. E me conecta com uma questão. Você foi estudante da rede, dessa Sim, mesma escola, sim. e você volta para contribuir com os seus saberes articulados ali com a comunidade. Sim. O que a gente também, né, uma instituição, uma organização, mas o que a gente poderia chamar também de família ampliada, né? Que é esse conceito africano de família, em que não é só uma mãe, um pai, mas também toda a comunidade se movendo no cuidado dessa criança. Eu lembro também do René Silva, que também se formou, né? Também constituiu a ideia do Voz das Comunidades numa escola pública nossa, né? E o quanto a escola pública está potencializando, né? Inovando a partir do retorno ancestral a esses saberes coletivos, né, que constituem a sociedade, apesar de todas, né, o Roberto traz, né, a questão da jornada 6x1, que é muito importante a gente pensar nisso, municiar os nossos estudantes para que entendam, né, como seus direitos foram construídos historicamente e que nenhum desses direitos ele está estabelecido completamente, a gente pode perder. Então, como é que a gente educa esses sujeitos no afeto, e o afeto é proporcionar direitos, né? A consciência desses direitos, como vocês bem disseram. E para a gente terminar essa roda, né, vocês fiquem à vontade para trazer uma palavra, principalmente sobre essa relação de afeto, escola, o que vocês trazem para a gente. Roberto quer falar. Eu queria falar um pouco a respeito desses dados que você trouxe do IBGE, né? Porque quando a gente ouve todas essas taxas, né? Esses números, esses censos do IBGE, sem ter visto nenhum tipo de recorte de raça, eu não tenho dúvida de que a maior parte dessas pessoas são pessoas negras. A grande maior parte dessas pessoas são pessoas negras, né? Sim, o IBGE diz isso, Roberto. E só para corrigir um dado, são 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade. Dessas, 11,4 milhões não sabiam ler e escreveram um bilhete simples. É muita gente, né? É muita gente. E assim, e nós que somos professores, que somos educadores, a gente tem contato com essas pessoas, né? E sabe das dificuldades que elas estão enfrentando. E eu queria só refletir com vocês a respeito disso, né? Porque, na verdade, o que me parece não, o que me soa, o que me bate, é o que a gente precisa de fato de políticas afirmativas de inclusão de pessoas negras em todos os setores, né? O que a gente precisa de fato é reconhecer que esse analfabetismo ou essa incapacidade desse letramento mais amplo, de forma geral, que isso ainda é fruto do racismo, né? E que a gente precisa pensar em como que a gente faz para oferecer educação de qualidade para todas essas periferias. E aí, de novo, se a gente está falando de periferia, a gente está falando de uma população majoritariamente negra, né? Como que a gente faz para transformar essa realidade com políticas afirmativas, com políticas de afirmação, com políticas de cuidado, com políticas de afeto? E como que a gente muda o nosso olhar sobre essa realidade, né? Eu tenho pensado muito a respeito de uma política do olhar. E eu acho que a gente precisa pensar numa política do afeto, né? E pensar numa política do afeto é pensar na preservação dessas vidas, na integralidade da qualidade dessas vidas, né? Eu gostei muito de ouvir tudo que os colegas falaram, e aí me toca, me sensibiliza, eu acho bacana as ações que estão sendo feitas, eu acho que elas são necessárias, elas precisam ser feitas, e quero até mesmo parabenizar vocês, porque esse trabalho que vocês fazem, de fato, é um trabalho transformador, né? E eu acho que vocês concordam comigo
que quando eu digo que a perspectiva desse trabalho ela precisa ser ampliada na medida em que nós olharmos para todas essas deficiências como fruto do racismo, né? E que é o racismo que a gente precisa compreender. Só queria falar um pouco disso. Obrigado. Obrigada, Roberto. Eu gostaria de agradecer a Raquel, agradecer a Aisha. Carolzinha, muito bom rever você, também sou fã do seu trabalho. Roberto, prazer enorme conhecê-lo e dizer que estou eternamente grato com todo esse aprendizado que eu estou saindo daqui com ele e que esse debate seja levado, todo o aprendizado, para nossas vidas profissionais, pessoais, e que todo mundo pense conforme nós pensamos, que a primeira educação, no meu caso, de uma escola, se não for baseada com um afeto, a gente não consegue construir nada acima disso. Então, gente, agradeço e pretendo revê-las novamente. Perfeito, Tiago. Obrigado. Muito obrigada. Gente, eu agradeço muito, eu estou muito feliz. Eu acho que, para mim, cada conversa dessa fundamenta o quanto que a comunidade é importante, quanto que a gente está dialogando junto e levando esses diálogos para o nosso território, traz mudança. Foi assim que a gente começou esse trabalho. Eu não trabalho sozinha lá, não tenho condições. E foi em comunidade mesmo, sabe? Foi em conjunto, foi ouvindo as nossas necessidades, que antes eram minhas, algumas ainda são minhas, mas que se tornaram, né, menores a partir dos nossos movimentos aí. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada, Aisha. Agradecer o convite, né, Pedro, toda a equipe da Gerência de Ensino Fundamental de anos finais. Dizer que foi uma manhã muito enriquecedora estar aqui com vocês. Professores, contem com a gente. A Rede Municipal de Educação está de braços abertos e admira muito o trabalho de vocês feito diariamente. Obrigada, Carol. Agora gostaríamos de ouvir suas palavras finais, Roberto, por favor. Bem, eu também quero agradecer esse bate-papo com vocês. Certamente eu saio daqui muito mais enriquecido, muito mais crítico e com um olhar muito mais profundo ligado a essas questões do cuidado, do afeto, da escola, dessas relações todas que estão ligadas à comunidade escolar. Eu quero também agradecer em particular a Raquel e agradecer ao Pedro Bárbara, que são duas pessoas a quem eu admiro muito, de quem eu sou fã e adorei poder trocar aqui com vocês esses conhecimentos. E também quero deixar um abraço para todos os profissionais da rede que nos ouvirem, que estiverem nos ouvindo, e com desejo de que essa discussão daqui possa auxiliá-los na prática cotidiana de vocês. Um beijo. Obrigada, Roberto. Bom, quero agradecer a todos e todas vocês que ficaram até aqui conosco, ouvindo, conversando e dialogando aí, seja com os colegas, os pares do lado, seja só na cabeça. Eu espero que essas ideias sirvam para que vocês implementem outras possibilidades na escola, né? Pensando em diminuir a distância sempre do que a gente diz, o que a gente faz, como diz o Paulo Freire. Quero agradecer, né? Eu sou uma estudante que ia para a escola para comer, né? E hoje está aqui como professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, entendendo essas realidades complexas, entendendo que o cuidado precisa estar em todos os espaços, em toda a construção da política, desde a sala de aula, passando por todos os funcionários e funcionárias da escola, né? Se espraiando para a comunidade, essa comunidade que abraça, que acolhe, que pensa junto possibilidades, passando por todos os âmbitos da política pública. Muito obrigada, até a próxima.